E eu farei a leitura da página de harmonização de hoje, que é do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, trazido através da Psicofonia de Altivo Caríssimo Panfiro, ditado, né, pelo espírito Antônio de Aquino, tão conhecido de todos nós. A leitura tem o título de Jesus, o Condutor do Brasil. E aqueles que conhecem o livro vão saber que foi feita uma edição, né, do texto. Então, o texto na íntegra é maior, né, do que o que nós vamos ler. Então, a nossa página de harmonização são alguns trechos dessa mensagem. Aqueles que puderem, leiam a íntegra em casa, né? Quem tiver o livro, vocês vão ver a atualidade desse espírito, né? O quanto os espíritos são atuais, apesar dela ter sido trazida, né, há algum tempo atrás. Então, Jesus, o grande condutor do Brasil. Iniciei-se com uma epígrafe do Livro dos Espíritos, falando sobre a questão 793, que nos diz assim: não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. E Antônio de Aquino nos leva a refletir, né, nos falando o seguinte: que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem, e a humanidade segue seu caminho projetado por Deus. Quando os nossos corações se inquietam, pensando no Brasil, neste imenso território que busca cada vez mais encontrar o seu próprio trajeto no concerto das nações, começamos a ver que alguns de nós estamos no processo inicial de progresso coletivo. Muitos dos que estão hoje no país, na posição de comandantes da nação, dos estados, das cidades, são aqueles mesmos que já passaram por essas experiências em outras ocasiões. Pertenceram ao império, às cortes, à própria república e estão tentando repetir a experiência. Por quê? Porque estão comprometidos com a coletividade. É por isso que no Brasil se encontram tantos valores aparentemente desacertados. Mas não, diante da lei divina não existe desacerto. Existe tentativa de se fazer com que as coisas entrem na linha do progresso. Referindo-nos ao Brasil, é interessante notar que, apesar de todos os erros, desacerto dos homens, o Cristo continua apoiando a coletividade que está reunida em nosso país. Nunca houve o abandono por parte de Jesus às pessoas, nunca. O Cristo jamais deixou de pensar neste país, jamais deixou de apoiar aqueles que aqui estão. Apesar dos erros dos homens aqui encarnados, ele mesmo providenciou para que os desencarnados assumissem cada vez mais o papel de condutores da nação brasileira. Nunca houve tanta espiritualidade, nunca houve tantas mensagens, tantas conversas em torno do mundo espiritual. E isso se dá por ordem do Cristo, porque ele próprio deseja que os homens do mundo espiritual confabulem, mostrem, ensinem, expliquem aos homens do mundo material que, provisoriamente, estão esquecidos das suas responsabilidades e que a vida continua, que a responsabilidade é uma realidade e que todos nós estamos sob as suas bênçãos. Nesse momento em que a humanidade, nesse momento em que a humanidade como um todo discute, guerreia entre si, o Cristo continua trazendo para a sociedade brasileira
as melhores vibrações, os melhores momentos de sua paz espiritual. Grandes comunicações se dão, mais do que nunca, nos centros espíritas. Por pequeninas que sejam, as casas espíritas estão aí demonstrando estarem prontas a trazer a mensagem da espiritualidade. Com tudo isso, estamos aprendendo que Jesus continua no leme de nossa embarcação. E nós, espíritas, nós, os que estamos envolvidos na corrente vibratória da crença na imortalidade da alma, façamos tudo de nossa parte para que o Evangelho continue a se difundir. Que ele continue a se espalhar, dizendo a todos que Jesus realmente é o condutor dos nossos destinos. Que Deus nos dê a sua força de paz e estimule todos os homens a prosseguir na trajetória do bem. Como espíritas, jamais deixemos escapar qualquer pensamento que seja de descrença no nosso país. O Brasil há de vencer suas etapas dolorosas e há de ser realmente o espaço a ser ocupado por aqueles que desejam viver pelo coração de todos. Que a bondade de Deus nos ajude a todos. Vosso irmão, Antônio de Aquino. Muita paz, meus irmãos. Então, diante das palavras de Antônio de Aquino, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido amado Jesus. Vamos unir o nosso pensamento em torno desta figura conhecida por todos nós e que está, como diz aqui Antônio de Aquino, na nossa página, está a sustentar a cada um de nós e a nossa nação. Então, que nesse momento possamos pedir a Ele, querido Jesus, mais uma vez estamos aqui, no Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio, iniciando o nosso estudo em torno do Livro dos Espíritos. Que tu possa, Senhor, fazer como o benfeitor espiritual nos disse, sustentar a cada um de nós, sustentar aos nossos lares, sustentar aqueles, Senhor, que no dia de hoje, por qualquer motivo ou por motivos que nós desconhecemos, possam estar sendo protegidos, amparados, consolados, confortados pelo teu amor, pelo amor dos benfeitores que tutelam a cada um de nós. Que o Baltazar, que Antônio de Aquino, que Dr. Erma, e tantos outros espíritos, Senhor, que sabemos são trabalhadores assíduos da casa de Leon Denis e da tua seara, possam se fazer presentes ao nosso lado. Que as vibrações desses espíritos aquietem os nossos pensamentos confusos, atrapalhados, pensamentos de medo, de intemperança, enfim, Senhor, que todos vós possam estar junto a nós, permitindo que aqueles que estarão fazendo uso da palavra possam fazê-lo com a ligação a Ti, com ligação a esses bons espíritos, para que possam ter palavras sábias, palavras que possam nos reconfortar, nos estimular a sermos melhores do que temos sido e podermos principalmente vencer esse momento tão difícil pelo qual o nosso país e o nosso planeta está passando. Assim, na confiança, Senhor, de que Tu estás sempre junto a nós, que nós possamos, em Teu nome, em nome dos benfeitores espirituais de nossa casa que foram evocados, mas que possamos, acima de tudo, pela misericórdia de Deus, estarmos iniciando a nossa reunião da noite de hoje. Permanece junto a nós, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Então, queridos irmãos, conforme eu falava, hoje é sábado, hoje é dia de fazermos o estudo em torno do Livro dos Espíritos. E o nosso irmão Fernando Santana, conhecido de todos nós, vai estar conversando conosco acerca da Lei do Progresso, que faz parte do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, em torno das leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. E hoje, Fernando vai fazer o estudo em torno do tema civilização, que vai na pergunta
790 até a pergunta 793. Então, como são só 3 questões, nós faremos a leitura das questões na íntegra, tá bom? Então, civilização, né? A lei do progresso, civilização. A 790. A civilização é um progresso ou, conforme alguns filósofos, uma decadência da humanidade. Os espíritos responderam a Kardec: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. E aí Kardec faz uma subpergunta. E nessa subpergunta, ele se dirige aos espíritos assim: é racional condenar a civilização? E os espíritos responderam: condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. A pergunta é 791. A civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que tenha produzido? E a resposta dos espíritos: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. A pergunta 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? E os espíritos responderam a Kardec: porque os homens ainda não estão prontos nem dispostos a alcançar esse bem. A subpergunta A: não seria também porque, ao criar novas necessidades, ela sobrescita paixões novas? E os espíritos respondem: sim. E porque nem todas as faculdades do espírito progridem simultaneamente. É preciso tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. A pergunta 793 e última. Através de que sinais pode-se reconhecer uma civilização completa? E a resposta dos espíritos: vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque vos alojais e vos sentis melhor do que os seus selvagens, mas só tereis verdadeiramente o direito de vos considerar civilizados quando tiverdes banido da vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, sereis apenas povos instruídos, tendo percorrido somente a primeira fase da civilização. Então, existe uma nota, né, de Kardec, que eu lerei, para que nós possamos ter tempo, né, ou dar tempo ao Fernando de fazer as suas ilações em torno desse assunto, mas leiam. Nós estamos em quarentena, temos muito tempo para podermos fazer as nossas leituras. Então, agora eu passo a palavra ao meu querido amigo Fernando. Jesus abençoe a sua oratória. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento. Agradecimento à nossa irmã Lucy pela prece, à Casa de Leon Denis por estar aí sempre nos apoiando, nos incentivando, nos amparando, nesse momento tão difícil e tão complexo pelo qual nosso país e o mundo está passando. E hoje nos cabe um tema extremamente atual e totalmente adequado ao momento que nós estamos passando, que é o estudo das questões 790 a 723 a 793 do Livro dos Espíritos, do capítulo 8, que versa sobre a lei do progresso, a questão sobre a civilização. E isso, quando eu comecei a preparar esse estudo, isso me deixou assim muito feliz,
por eu ter sido convocado para fazer um estudo como esse. Por quê? Porque ele atinge diretamente a todos nós, e assim como a página inicial de Antônio de Aquino, ele se encaixa de uma forma perfeita ao momento que o mundo está vivendo. Então, eu creio que esse estudo possa trazer para muitas das nossas pessoas, dos nossos amigos, né, que estão assistindo, um pouquinho de alento, um pouquinho de ânimo, um pouquinho de esperança, de fé, de que essa quarentena, toda essa dificuldade há de passar. Então, sem mais delongas, iniciando o estudo, na questão 790, Kardec indaga aos espíritos sobre a civilização, se ela seria um progresso ou, conforme alguns filósofos dizem, uma decadência da humanidade. E aí, meus amigos, cabe um parênteses, para tornar um pouquinho mais dinâmico, um pouco mais interessante o estudo, eu recorri, como costumo fazer nos estudos do Livro dos Espíritos, há algumas fontes. E uma delas é o livro Filosofia Espírita, né, do nosso irmão Miramês, com vários prefácios que foram escritos pelo Dr. Bezerra de Menezes, que comenta e se aprofunda um pouco mais nas questões do Livro dos Espíritos. E o que esse nosso companheiro nos traz? Ele nos traz algumas observações muito interessantes que ajudam a nós compreendermos a resposta dos espíritos a Kardec, que o homem não passa subitamente da infância à idade madura. Ou seja, a civilização ela não atingiu ainda um estágio de progresso completo, é um progresso incompleto. A civilização ela está nos seus primeiros passos. Por quê? Porque toda obra completa demanda tempo. A perfeição ela não se opera de um momento para outro, tanto nas coisas quanto nas criaturas. Alguns filósofos nos dizem que a civilização não atinge a profundidade das leis de Deus, mas os espíritos discordam, dizendo que a civilização per se, ou seja, por si só, ela não se encontra em decadência. Por quê? Porque a lei de Deus, ela não regride. Tudo avança do modo que o Senhor determina. Queiramos ou não, nós sempre vamos para frente. Nós, como espíritas, nós sabemos perfeitamente disso, porque nós sabemos que a cada encarnação nós progredimos um pouquinho mais. Ou seja, nós costumamos brincar que todas as vezes que nós estivermos aqui na Terra, estaremos na nossa melhor encarnação. Porque cada vez que reencarnamos, estamos progredindo um pouquinho mais com base nas experiências prévias que ficam gravadas, como nós sabemos, na nossa memória espiritual, no nosso perispírito, que é a ligação entre o espírito imaterial e o corpo de carne. Portanto, nós sabemos que, dessa forma, nós estamos sempre avançando. Miramês nos traz que a teoria é a flor e a prática é o fruto. Nós temos que obedecer a uma sequência de vida para que a harmonia possa se expressar, para que nós possamos ter paz no coração. Só que isso tudo depende do tempo, da mesma forma que quando você planta, né, uma semente, no dia seguinte ainda não existe uma flor ou um fruto, né, florescendo ou frutificando, da mesma forma acontece conosco. Nós só atingiremos a maturidade espiritual à medida que o tempo for passando. Da mesma forma que as crianças, na sua idade mais tenra, na primeira infância e depois na adolescência, elas precisam dos adultos
adultos, dos pais, dos professores, para que sejam instruídas de modo a construir o seu caráter, a se desenvolver da forma correta. Nós nos perguntamos, como pode a prática vir antes do saber? A razão, ela nos informa que isso é impossível. Diante disso, como nós podemos condenar a civilização? Ela é portadora de muitas coisas nobres, mas é o tempo que vai mostrar aos homens o que existe de bom nela. As mãos do tempo é que são as selecionadoras das lições imortais do amor entre os homens. Se nós retornarmos um pouquinho no tempo, na realidade, se nós retornarmos bastante no tempo, nós vamos lembrar que há 4.000 anos Moisés manda pela dureza do coração dos homens, porque eles não entendiam de outra forma que se aplicasse justiça nos perseguidores e nas mulheres adúlteras através do apedrejamento. Coisa que hoje nem sequer se concebe mais fazer. Algum tempo depois veio Jesus, que deu cumprimento à lei do amor. Como nós podemos ver em Lucas, no capítulo 6, versículo 27, digo-vos, porém, a vós outros que ouvis, amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Ou seja, isso é fruto de um esforço de toda a humanidade, de cada um individualmente falando, na direção do aperfeiçoamento espiritual. Isso é o produto da civilização. Agora, de que forma poderíamos pregar o evangelho de Jesus para uma geração primitiva, tal qual aquela que vivia na época de Moisés, que mal sabia pronunciar as letras do alfabeto? Nós vemos que um país altamente civilizado, mas que não tem a educação de sentimentos, toma caminhos perigosos, e nós temos vários exemplos disso. Não nos faltam na sociedade humana. Lembramos a todos a época da Alemanha, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, indivíduos cultos, inteligentíssimos, intelectualmente muito preparados, e que se tornaram protagonistas de 2 grandes flagelos da humanidade. Ou seja, o que os filósofos devem condenar, se eles quiserem mesmo perder tempo com condenação, não é a civilização, mas sim o abuso dos homens e, por vezes, deles mesmos na vida que levam, dos poderes que a civilização lhes entrega. E não apontando a pobre civilização como o marco desastroso na vida dos povos. Depois, na questão 791, Kardec indaga aos espíritos: a civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que tenha produzido? E eles respondem, como em quase todas as questões desse item, civilização, de uma forma bem sucinta. Sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Pois bem, e o que dizer então dos males da civilização? Os males da civilização, meus irmãos, são processos indispensáveis para a educação dos povos. Por quê? Porque os homens, eles não encontram e não encontraram outros meios que os acordem para o conceito de amor sem o amparo da dor. Todos os acontecimentos que nascem dentro das civilizações têm um objetivo. E esse objetivo, Deus o sabe muito bem, muito antes do que nós, homens, os descubram. A própria natureza vai se encarregando de despertar em nós, criaturas, esses sentimentos que jazem adormecidos. Nós vemos que o serviço do Evangelho, nesse aspecto, é fazer unir os homens, é fazer com que eles trabalhem uns pelos outros, é fazer da fraternidade um
campo de força que vai prendendo as criaturas num ambiente de amor. A civilização, muitas vezes, tem feito mal à sociedade porque lhe falta o amparo da moral. Nós, homens, nós ainda precisamos desenvolver esse sentimento de amor e de amparo ao nosso semelhante. A gente vê que uma nação, principalmente essas nações mais importantes, ditas mais desenvolvidas, só se interessam por outras nações quando essas outras têm alguma coisa para lhe oferecer. Como nos dizia Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 47, se amais aqueles que vos amam, o que fazeis de especial? O que nós, meus irmãos, devemos fazer para a nossa evolução é amar aqueles que nos odeiam, que nos caluniam. Nós estamos todos caminhando em direção à felicidade, mas isso tem um preço para cada criatura. E esse preço é a dor em todas as suas faixas de ação. Depois que nós nos despertamos para os sentimentos de amor, a moral dentro de nós vai crescendo e toma uma velocidade muito maior até daquela que forma o intelecto. E a moral e intelecto de braços dados formam as duas asas que alçam o voo que Deus espera de nós, desde a formação de nossas almas, já que Deus, por princípio, nos fez destinados à perfeição. Em que se encontram hoje as sociedades terrenas, os males se processam como uma passagem para o bem no futuro. Porque se nós não tivéssemos a dor, se não tivéssemos os males, o que aconteceria? Nós nos perderíamos, iríamos nos demorar indefinidamente nas paixões inferiores. Por quê? Porque isso faz parte da nossa natureza. A nossa natureza mais acomodada, mais chegada, principalmente quando mergulhada na matéria, aos prazeres materiais. No entanto, quando chegam os grandes abalos, os espíritos se reúnem e procuram outros caminhos para melhorarem. Mas Deus, nosso Pai, nunca se esqueceu de nós. Sendo Ele todo amor, Ele nos envia seu Filho, Jesus, que desce dos altiplanos da vida maior para nos oferecer exemplos imortais no bem. Como nos diz o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 14. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Graças a Deus, meus irmãos, o amor de Jesus não nos deixou órfãos, porque o Cristo permaneceu conosco e ficará até o final dos séculos em nossos corações. Nós que já aprendemos a conhecer Jesus, ainda que um pouquinho só, nós devemos trabalhar para evitar as consequências de todos esses males, que nós não precisamos mais disso. E de que forma nós devemos trabalhar? Como nos diz um dos espíritos que dirige a casa de Leon Denis, o nosso querido amigo Dr. Herman, que com certeza está conosco aqui ao lado, nos amparando e inspirando. Eduquemos nossos sentimentos, procuremos a reforma íntima. As escolas são inúmeras. Nós temos essa preciosidade que nos oferece a doutrina dos espíritos. A civilização com isso, se cada um fizer a nossa parte, ela vai se desenvolvendo, se apurando, porque a ela falta apenas o elemento que é o Evangelho do Cristo, que com o tempo ele vai fazer esse contraponto às leis humanas, se unindo à parte intelectual e fazendo com que a civilização progrida. Não nos enganemos, meus irmãos. Somente Deus é capaz de dirigir
a todos nós. Somente o amor é capaz de salvar os homens. Todos os homens, todas as civilizações, hoje ou amanhã, não importa, um dia vão voltar os olhos para as leis naturais. E aí eles vão se aperceber da ilusão em que se mantinham pelo raciocínio errôneo, onde a justiça humana obscurece e tenta se sobrepor à justiça de Deus, que é governada pela lei do amor. Na questão 792, Kardec indaga aos espíritos: por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? E eles respondem: porque os homens ainda não estão prontos e nem dispostos a alcançar esse bem. Ele insiste: não seria também porque, ao criar novas necessidades, ela sobreexcita paixões novas? E eles continuam: sim, e porque nem todas as faculdades do espírito progridem simultaneamente. É preciso tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. E aí ele nos remete às questões 751 e 780. Na questão 751, Kardec havia perguntado: por que motivo, entre alguns povos já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio faz parte dos costumes e está consagrado pela legislação? E eles respondem: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. Isto acontece com aquele que viveu muito, sem se melhorar. Ele sabe. Aí nós, escandalizados, nos perguntamos: mas isso existe até hoje? Como não, meus irmãos? Voltemos os olhos para a África, para as guerras tribais, onde atrocidades acontecem agora, em pleno século XXI, em pleno ano de 2020, com tribos se dizimando, dando exemplos de crueldade ao mundo inteiro. E aí pensamos: são povos subdesenvolvidos. Sim, mas e a Coreia do Norte? Que é um povo teoricamente desenvolvido, teoricamente não, muito desenvolvido intelectualmente, e ainda cometendo atrocidades os seus dirigentes, assassínios, em nome de quê? Em nome de uma autoridade que só pertence a Deus, tirando vidas, quando isso é algo totalmente injustificável. Já na questão 780, Kardec indaga aos espíritos: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E eles respondem: é a consequência deste, mas nem sempre o acompanha imediatamente. E como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Tornando compreensíveis, dizem os espíritos, o bem e o mal. O homem pode, então, escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos atos. E aí, ele ainda intrigado, faz essa pergunta que todos nós, em algum momento, nos fazemos: como é então que acontece de os povos mais esclarecidos serem frequentemente os mais pervertidos? E eles respondem: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só o atingem passo a passo. Até que o senso moral neles esteja desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o tempo. Então vejam, meus irmãos, o fato de nós sermos mais ou menos inteligentes não significa que nós sejamos melhores do ponto de vista moral.
Não significa que sejamos mais ou menos bondosos, mais ou menos caridosos. E, pelo contrário, muitas vezes acontece justamente o oposto. Nós queremos nos utilizar do nosso maior poder intelectual para dominar a outros, para escravizar a outros menos favorecidos intelectual, financeiramente, socialmente, etc. E isso nos remete ao conceito dos frutos, os frutos perfeitos que os espíritos falavam, que não podemos esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Por quê? Porque o aperfeiçoamento das criaturas, meus irmãos, ele é lento. Ele como que se reajusta como condicionamento espiritual em experiências que se fazem passo a passo. Todos nós recebemos de Deus dons eternos que despertam em nós espíritos lentamente pela força do tempo. À medida que o tempo vai passando e à medida em que nós, homens, vamos amadurecendo, esses dons vão aflorando e vão se irradiando, de modo que o ambiente da alma, ele faz lembrar o ambiente de Deus à medida que nós progredirmos. Dessa forma, a civilização ela não pode, de uma só vez ou em pouco tempo, iluminar o espírito. Esse é um processo que estaria fora da lei se fosse rápido. E a lei diz que isso é gradativo, tanto para nós individualmente, quanto para nós enquanto povos. A civilização que começa a despontar em uma nação, ela não pode dotar imediatamente essa nação das duas maiores qualidades espirituais, quais sejam a moral e a sabedoria. Esse é um trabalho que é fruto de milênios, e a marcha da civilização nesse aspecto, ela obedece a uma certa ordem, para que haja o desabrochar dos seus valores reais. E nós, espíritas, entendemos isso muito bem, porque é para isso que existe a lei da reencarnação, que é uma lei onde nós, espíritos, voltamos à Terra em novas roupagens, quantas vezes forem necessárias, e cada vez que nós voltamos, nós nos aperfeiçoamos um pouquinho mais do ponto de vista moral e espiritual. A história, por outro lado, nos informa que muitas vezes é necessário que haja uma sacudidela no nosso planeta. Um grande flagelo, um dilúvio, uma catástrofe, seja ela coletiva ou catástrofes individuais, para que haja um acerto de consciência da civilização em relação às criaturas. E aí, nós podemos traçar um paralelo com a pandemia do SARS-CoV-2 ou Covid-19, né? A pandemia que está ceifando tantas vidas e trazendo tanta intranquilidade aos nossos corações. Muitas vezes é necessário que nós reflitamos aquilo que nós estávamos fazendo em relação à natureza, o que nós estávamos fazendo em relação aos nossos corpos, alimentação, trabalho, ganância, necessidade de ganhar cada vez mais, um país querendo se sobrepor a outros, políticos pensando sempre no seu próprio bem-estar, sem lembrar do bem da população pobre, tão sofrida, tanto de nosso país quanto de outros países. Enfim, nós precisávamos dessa sacudida. Essa sacudida nos faz refletir e nos faz lembrar também Marcos, no capítulo 15, versículo 15, quando dizia: então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás. Após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, vejam bem, meus irmãos, de que forma nós podemos traçar o paralelo que antes eu comentava. Quando
o melhor espírito, o mais perfeito espírito que já passou aqui pela Terra, quando o mestre dos mestres, o já tinha terminado a sua mensagem aos homens, ao invés desses mesmos homens aproveitarem a misericórdia recebida, agradecendo com a glória a presença do céu na terra, a falta de preparo da humanidade fez o quê? Fez com que Pilatos soltasse o que os seres humanos queriam, Barrabás, adquirindo assim um karma ainda mais pesado, para entrar em duros testemunhos no futuro, aprendendo com mais eficiência as mensagens que o Senhor nos deixou. E isso não é o que nos acontece. Lógico, nós não somos Pilatos, mas será que não somos? Será que nós, todos os dias, não abrimos mão de alguma coisa que deveria ser a nossa atitude se nós vivêssemos com Jesus no coração? E temos a tentação dos homens e soltamos Barrabás novamente em detrimento a Jesus? E quando nós fazemos isso, o que acontece conosco? Nós adquirimos karmas cada vez mais pesados. Eu comparo, como muitos que estão assistindo sabem, eu sou médico, né? Estou médico, né? Enquanto aqui nessa encarnação, e eu comparo a aqueles pacientes que querem ficar bem, mas não fazem as coisas que têm que fazer. Eles querem controlar o seu diabetes e continuam a comer açúcar ou doces. Eles querem melhorar da sua pressão arterial, mas se alimentam de forma errada, ingerindo enlatados, sais, não se exercitando. E, enfim, são múltiplos outros exemplos. Então, de que forma eles podem melhorar se eles não abrem? Tem que abrir para melhorar. De que forma nós podemos melhorar enquanto civilização e nação se nós não melhoramos por dentro, se nós não nos reformamos, se nós não seguimos as recomendações de Jesus e não de Pilatos, se nós não seguimos as instruções dos espíritos que nos orientam e cedemos às tentações dos nossos desejos materiais. Assim, meus irmãos, a civilização, ela não pode, de uma só vez, aperfeiçoar nós, seres humanos, sem os devidos preparos espirituais. E esse preparo, só o tempo pode fazer amadurecer. Nós, às vezes, brincamos quando ensinamos na universidade ou conversando entre nós, amigos, alguns professores, nós brincamos assim, puxa vida, se eu nessa época de aluno já tivesse a experiência que tinha hoje, né? Eu queria nascer com a sabedoria da velhice e envelhecer com o vigor da juventude. Não é verdade? Pois é, mas isso não é possível, porque o amadurecimento, só o tempo, ele nos concede esse aprendizado. Só a experiência nos concede esse aprendizado. Jesus sabia disso e ele previu o que iriam fazer com ele. Da mesma forma que vários outros profetas antes dele, séculos antes dele, também tinham previsto. As nossas faculdades, as faculdades do espírito, elas desabrocham lentamente, meus irmãos, dentro de uma lei de progresso. De uma civilização incompleta, nós não podemos esperar perfeição. Agora, nós também não podemos dizer que a civilização atual é de todo ruim. Já foi muito pior. Nós já estamos atingindo um ponto em que nós já estamos tentando nos preocupar com o nosso semelhante. Já existem várias almas que, algumas delas, na realidade, a maioria delas, atuando anonimamente em prol dos semelhantes. Não apenas nessa época, agora da pandemia, onde tantas e tantas pessoas estão se dando as mãos para ajudar o próximo, mas até mesmo antes dela, nós já víamos várias organizações, vários indivíduos pensando no bem,
pensando em auxiliar, pensando em ajudar. Então, como dizer que nós não melhoramos? Lógico que nós melhoramos. Melhoramos individualmente, estamos na nossa melhor encarnação e melhoramos também como povo. Na questão 793, Kardec pergunta aos espíritos: através de que sinais pode-se reconhecer uma civilização completa? E eles respondem que vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. E que de nada adianta, eu estou resumindo a resposta que a nossa querida companheira Lucy já leu, né? De nada adianta grandes descobertas, invenções maravilhosas, que nós nos vistamos melhor do que os selvagens, nada disso nos dá o direito de nos considerar civilizados. Nós só poderemos nos considerar civilizados quando os vícios que desonram a nossa vida, a nossa civilização, forem banidos da nossa sociedade. E quando nós vivermos como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, nós podemos dizer que nós somos povos instruídos, ou seja, percorremos apenas a primeira fase da civilização. Os comentários de Kardec, que nossa irmã não leu, porque são um pouco mais longos, eles nos trazem, como de hábito, né, nosso querido professor, o codificador, esclarecimentos preciosos. Kardec nos diz que a civilização, como todas as coisas, ela apresenta gradações diversas. Nós estamos ainda num estágio de civilização incompleta, que é um estado transitório. À medida que ela se aperfeiçoa, alguns dos males que ela gerou vão desaparecendo, à medida que o progresso moral vai acontecendo. Se nós pegarmos, por exemplo, duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, nós somente poderíamos considerar a mais civilizada, na legítima acepção do termo, nos diz Kardec, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça, menos orgulho. Aonde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Aonde a inteligência possa se desenvolver com maior liberdade. Aonde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade. Aonde não existam esses preconceitos de casta e de nascimento. Aonde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, quer para o mais pobre quanto para o mais rico. Aonde com menos parcialidade se exerça a justiça. Aonde o fraco sempre encontre amparo contra o forte. Onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam sempre respeitadas. Onde exista um menor número de desgraçados, de miseráveis. Enfim, onde o homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Em outras palavras, meus irmãos, quando duas forças se apresentarem em harmonia, aquela do desenvolvimento moral e a do desenvolvimento intelectual. A civilização que se educa nesses dois aspectos, ela realmente vai fazer desaparecer do seu seio as paixões inferiores e vai aflorar, vai se desenvolver com todos os sentimentos de humanidade. Mas para que isso ocorra, cada um tem que fazer um esforço próprio. Eu costumo dizer que para que nós consigamos melhorar a civilização como um todo, nós devemos iniciar dentro das nossas casas, melhorando e auxiliando na educação dos nossos filhos, educando os nossos próprios hábitos, muitas vezes tão desregrados, falamos uma coisa e fazemos outra. Ou seja, esse esforço, para que ele passe a ser coletivo, ele tem que começar individualmente, dentro, no interior de cada um. Nós não temos como nascer desde o início
já purificados, já perfeitos moralmente. Nem Jesus aconteceu isso com ele. Ele também um dia teve que se aperfeiçoar até chegar ao nível de espírito perfeito, como ele o é agora. Isso foi fruto de tempo, da mesma forma aqui conosco, de um tempo demorado, às vezes pode demorar centenas de milhares, às vezes até milhões de anos, depende de cada um. Nós somos espíritos imortais, nós estamos diante da eternidade. E diante da eternidade, o que significam 100 anos, 1000 anos, ou mesmo 1 milhão de anos? Vamos lembrar, meus irmãos, quantos bilhões de anos não levou a Terra em comparação a outros planetas mais velhos que estão por aí no espaço sideral, para que ela fosse construída e para que ela pudesse nos abrigar, com a finalidade de facilitar a nossa educação e a nossa instrução. Deus que fez isso com a ajuda desses espíritos luminares, entre os quais Jesus estava aqui no planejamento da construção do orbe terrestre, o fez pacientemente. Por quê? Porque ele respeitava o ritmo da evolução. Hoje em dia, nós, quando falamos em um país altamente civilizado, nós sabemos que nele proliferam também paixões muito tristes, com desregramento moral em todas as direções que uma inteligência mal formada pode conceber. Os homens aprendem alguma coisa e, ao invés de aplicarem no amor, aplicam na destruição. A humanidade, para que ela realmente se torne civilizada, na verdadeira acepção dessa palavra, ela tem que banir do seu seio os vícios incompatíveis com a serenidade da alma. O egoísmo, a vaidade, a ganância, a miséria humana, tudo isso tem que ser banido para que nós possamos progredir. E para que a gente possa banir isso, nós temos que nos desprender dessas coisas materiais, das coisas transitórias, para aprender a valorizar as coisas eternas. É o Cristo que vive em cada um de nós, que comanda a nossa liberdade. É Ele o libertador. Lembremos mais uma vez do Evangelho, em João, capítulo 7, versículo 41. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? E por que isso? Porque a Galileia era de onde vinha a descendência de Davi, rei dos judeus. Ou seja, eles achavam que ele devia vir de uma família de reis, de uma família nobre, mas não. Jesus é o despertador das consciências das almas. Ele nasce e floresce no coração de cada um de nós. E ele veio dos lugares mais simples. Nasceu numa manjedoura. O Cristo volta, mas dessa vez, ele volta no interior de cada um de nós, meus irmãos. Ele volta para nos despertar. Para que nós saibamos despertar os valores espirituais que habitam dentro de cada um. E para finalizar, eu gostaria de comentar com vocês algo que achei muito interessante em meio a todas essas tristezas, né, essas notícias tristes que nós recebemos todos os dias, decorrentes da pandemia. Vários colegas, vários amigos, conhecidos têm tido tantas dificuldades, né? E muitos até perdendo a vida durante todo esse problema. E achei interessante porque veio a meu conhecimento um manifesto que foi lançado por 170 acadêmicos daqueles países que conhecemos como Países Baixos, né, entre eles a Holanda,
E esses acadêmicos, eles apresentam algumas propostas para esses mesmos países após o controle da epidemia do Covid. E por que eu achei interessante finalizar com isso o estudo de hoje? Porque essas propostas, meus irmãos, são propostas que eu diria quase que são propostas espiritualistas, propostas espíritas, propostas extremamente corretas na sua acepção. O que eles propõem, assim, isso assinado por 170 cientistas envolvidos nessas lutas aí contra a pandemia? Eles propõem 5 coisas: a substituição do atual modelo de desenvolvimento, o desenvolvimento de uma política econômica de redistribuição que preveja uma renda básica universal, integrada a uma política social sólida, a transição para uma agricultura baseada na conservação da biodiversidade. O que é isso, meus irmãos? Isso é respeitar a natureza, com produção sustentável de alimentos, com redução de produção de carne, emprego com condições de trabalho mais justas, a redução do consumo e das viagens, ou seja, vamos nos abster dos luxos, vamos tentar viver de uma forma mais simples, mais singela. E a redução de dívidas, principalmente das dívidas daqueles que estão sofrendo um impacto maior, os mais pobres, os microempresários, aqueles que estão perdendo seus empregos durante essa pandemia. Nós que vivemos em Cabo Frio, será que vocês já não viram as filas quilométricas em frente à Caixa Econômica Federal? Filas de mais de 200 pessoas, numa aglomeração proibitiva pelas leis da quarentena, mas que nós não temos como evitar, porque essas pessoas estão indo ali para pegar o auxílio de R$600, que vai permitir, eu não sei como, que elas sobrevivam um dia a mais, ou um mês a mais, se é que alguém é capaz de sobreviver com R$600 por mês. Então, meus irmãos, é hora de nós pararmos e pensarmos realmente em ajudar o nosso próximo. É hora de nós pararmos e nós agradecermos a Deus do quão privilegiados a maioria de nós que está sentado em frente ao computador assistindo uma palestra através da internet, o quão privilegiados nós somos, porque a maioria dessas pessoas nessa fila não teriam condições de fazer isso. A maior parte do nosso povo não pode parar de trabalhar e ficar em casa. Morre de fome se fizer isso. E cabe a nós, como nação, como povo, como espíritas, ter essa consciência, ajudar naquilo que nós pudermos, auxiliar, trazer, se não pudermos financeiramente, estamos todos apertados, que tragamos pelo menos alento, consolo, paz a esses corações. Que Jesus ampare a cada um de nós no dia de hoje, na semana que se inicia amanhã, e que traga muita paz aos nossos corações. Graças a Deus, meus irmãos.